Boa noite, Camila. Boa noite, Rafael. Tudo certo? Tudo bom aí contigo? Tudo certo. Obrigado por aceitar o convite para a gente falar um pouquinho sobre as questões que envolvem tecnologia, que envolve a pandemia e que estão ligadas ou interligadas em alguns casos, mas que estão ligadas ao que tu entendes que é a psicologia, né? Camila, vamos esperar uns 2 minutinhos, o pessoal está entrando ainda. Ou não, o pessoal está entrando rápido aí, tem gente já mandando... Consegue ver aí o pessoal mandando tchau para ti aí? Tô lendo Então, aqui. então tá bom. Também queria te agradecer a oportunidade de estar aqui no teu perfil também junto, falando disso tudo. Para mim é bem legal estar aqui. Que bom. Vai ser bacana porque o assunto está fervendo aí, tanto de um lado quanto de outro. E, por outro lado, também, eu tenho ouvido, depois que foi publicada o banner do assunto desse, eu acho que é a quarta live que eu estou fazendo, o pessoal se empolgou, ficou curioso, quer saber. Mas enquanto o pessoal está chegando, se apresenta um pouquinho, Camila. Diz pra gente com o que tu trabalhas exatamente. Bom, eu sou psicóloga, eu me graduei na PUC Paraná, em Curitiba. Eu sou uma psicóloga recém-formada, eu ainda não tenho um ano de formação, mas eu já estou atendendo na clínica, já tenho aqui os meus pacientes em Jaraguá, começando devagarinho. E bom, é isso, eu estou atendendo e vendo bastante, né? Quando a gente falou de tecnologia e de pandemia, e foi nesse meio que eu comecei a atender, então a minha clínica surgiu no meio dos atendimentos online e também da pandemia do isolamento social. Para mim, marcou muito a minha vida profissional. Um baita começo. Isso, começando com tudo. É a mesma coisa que botar alguém recém-formado em direito, sei lá, num tribunal do júri de um múltiplo homicídio. Realmente está pegando aí a coisa bem quente. Eu acredito que problemas de todas as naturezas existem. Como fizesse um acolhimento psicológico do pessoal que trabalha na área, né, dos profissionais da saúde, se eu não me engano, mas disso eu quero falar um pouquinho mais adiante. Mas algumas das perguntas que me vieram, Camila, ao longo dessa semana que a gente divulgou a nossa conversa, a nossa live, dizem respeito principalmente a como funciona o atendimento psicológico online. E, curiosamente, umas 2 semanas antes de eu te convidar para a gente conversar, eu não sei se eu te mandei, eu recebi um vídeo de um cidadão, de um influenciador digital, que fala muito sobre transformação digital, que é o meu tema preferido também, transformação digital e educação digital. E ele colocou uma situação muito interessante a respeito de todas as mudanças que a gente está passando. E quando ele falou ele deu um exemplo concreto sobre psicologia, que ele acredita que os filhos dele jamais iriam ou sequer imaginariam ter que ir num consultório para se consultar com um psicólogo, se existem vários caminhos, vários meios para se fazer isso remotamente. E aí, no final, ele falou, acho que até nem eu jamais iria num psicólogo pensando por esse lado, porque já existem meios para isso. E o conselho já permite, né? Salvo engano, o conselho já permite. Então, fala um pouquinho para a gente como funciona, se existe plataforma específica, fala um pouquinho do tempo, se ao mesmo tempo, se são todas as possibilidades. Conta para a gente um pouquinho como funciona. Bom, o atendimento online, ele funciona da mesma forma que um atendimento presencial. Então, geralmente eu gosto de fazer a videochamada, né? Que eu também estou vendo a pessoa. Então, eu faço uma videochamada e a gente conversa. Os psicólogos têm interesse no atendimento de forma remota, sem ser presencial. Desde a década de 60, nos Estados Unidos, já tentavam criar programas de computador que os pacientes pudessem conversar, na época, com o computador. Então, eles criaram softwares em que eles programavam a entrevista e o paciente conversava com o computador. E aí isso foi se evoluindo e se espalhando pelo mundo até a gente chegar nessa era da tecnologia aí, do século XXI,
Então, em 2012, o Conselho Federal de Psicologia realmente regulamentou isso. Em 2018, atualizou essas regulamentações, né? Então, os psicólogos têm que se cadastrar na EPSI, que é uma plataforma do Conselho, e o Conselho tem que aprovar que esse psicólogo faça o atendimento online. E aí, para aprovação, você tem que explicar quais plataformas você vai utilizar e por que que você quer atender online. Qual que seria o motivo disso? Porque não é o tradicional. O tradicional seria Sim. aqui o presencial, né? Mas é bem simples, então depois disso você é aprovado e pode começar a atender. Eu utilizo o Skype, o Google Hangouts e o WhatsApp. O WhatsApp por quê? Porque o Skype e o Google Hangouts nem sempre funcionam. São ferramentas que às vezes falham, caem, fica com chiado, com uma imagem ruim, que para mim é ruim não poder ver o paciente com clareza. E a ligação do WhatsApp, realmente, ela é uma ligação muito boa. E todo mundo tem, é gratuito. Falo, vou ligar no teu WhatsApp. A pessoa sempre está com o celular. Então, eu acabo utilizando bastante do WhatsApp, né, como plataforma. E é bem como você falou, pacientes adultos sentem mais dificuldade quando tem que fazer de relacionamento, de se engajar, de entender um pouco o que está acontecendo, né? E os adolescentes é o contrário. Quando eles vêm para o atendimento presencial, eles vêm bem tímidos. A gente precisa, às vezes, de 2, 3 sessões para eles começarem a conversar, além do sim e não. Mas se fizer online, eles se abrem bem mais rápido. Interessante, né, essa mudança de mentalidade. Antes de eu falar dessa mudança, me chamou a atenção um comentário que fizesse a respeito da necessidade de justificar o uso das plataformas, né, o atendimento online. Os conselhos exigem essa justificativa. E o que se justifica? Além da praticidade, ou melhor, a praticidade não é suficiente? Bom, quando eu fui fazer a minha aprovação no EPSI, eu pensei justamente isso, né? Que o motivo é óbvio hoje em dia, é a praticidade, o fato das gerações novas preferirem realmente, mas eu senti que precisava de algo a mais. Então, no meu caso, eu escrevi que eu poderia atender pessoas, como eu me graduei em Curitiba e comecei a atender em Jaraguá, que talvez o atendimento online me ajudaria nessa ponte se eu precisasse fazer algum tipo de trabalho. E eu sei que as pessoas também justificam dizendo que atendem jovens que fazem intercâmbio, não querem parar a terapia, então continuam online, ou pessoas que mudam de cidade, não querem parar a terapia e continuam no online também. Então, tem aí várias justificativas além da praticidade, né? Mas aí realmente acho que é de cada psicólogo pensar por que eu preciso disso. Porque realmente não é o nosso tradicional, é algo que a gente vai aprendendo. Tem muita resistência dos profissionais ainda? Ou já entenderam que isso é um meio absolutamente possível, viável, prático? Quando eu fiz faculdade, alguns professores meus que têm muita mais experiência, que são formados lá da década de 80, 90, eles não conheciam tanto, né, as tecnologias, então diziam, preferem o olho no olho, aqui o presencial. Mas com a vinda da pandemia agora e toda essa situação de isolamento social, eu vi inclusive esses professores tentar se adaptar, ter que se adaptar até por causa de aula online, no caso deles, e aí então aprender, entender, né? E agora com isso do isolamento social, o atendimento online teve uma demanda tão alta que o Conselho Federal disse que de psicologia que deveria fazer o cadastro, mas não, os psicólogos não precisam mais esperar a aprovação dos conselhos, só se cadastrar e podem atender em caráter de emergência, porque está todo mundo se cadastrando. Então está tendo muita demanda. E a sistemática de trabalho é igual, só muda a distância. Claro, tem coisas que são adaptadas, né? Coisas que não dá para fazer, que um teste, uma atividade, uma dinâmica, que às vezes a gente precisa fazer no presencial ou que ainda não foi adaptado, então não foi validado pelo conselho para fazer online. Mas, em geral, uma grande maioria das coisas a gente consegue fazer no online. A tua profissão, como na minha, hoje praticamente exige que a gente utilize mecanismos, meios, dispositivos, plataformas para comunicação com os clientes. Eu acho que o direito mudou muito, assim, nesse sentido, né? O direito de uns anos atrás era papelada e tal. Sim. Neta de advogado, né? Sabe como é?
Mais ou menos. Então, hoje a plataforma mais utilizada para comunicação, sem dúvida, é o WhatsApp, pelo menos por enquanto é. Como é que, porque a relação psicólogo-paciente tem algumas nuances diferentes de qualquer outra profissão. Há uma intimidade, não digo uma intimidade, mas há uma necessidade de entender de forma íntima todos os problemas. E é bem possível que alguns pacientes façam alguma confusão dessa relação. Como é que você limita os meios informáticos, né, os dispositivos, o uso da internet, especialmente o WhatsApp, o Telegram, não sei se utiliza, numa situação como essa? Então, isso é um debate grande, assim, que eu vejo, né? Eu uso o WhatsApp, eu faço agendamentos por WhatsApp e também as videochamadas, mas eu sei de pessoas que não usam, que se permanecem no telefone fixo e ao e-mail, né? Justamente por esse limite pessoal, assim, mas eu sou de uma geração mais nova, eu também uso muito o WhatsApp, então acabei usando profissionalmente também. Tem que ter muito cuidado. Antes mesmo desse atendimento online, a gente tinha que ter muito cuidado, porque a gente estabelece uma relação terapêutica aqui dentro da clínica, uma certa amizade, uma certa parceria aqui dentro, mas que não pode passar do limite profissional, né? Então, essa amizade serve para o paciente se sentir confortável, porque terapia é algo bem difícil, é algo que para o paciente emocionalmente é difícil. Então, ele tem que se sentir à vontade aqui dentro e também comigo, para poder conversar comigo. Claro. Sentir que eu não vou julgar ele, sentir que eu tô ali como se fosse uma amiga, um ouvido amigo para ele. Então, a gente tem que estabelecer bem esses limites, assim. Então, conversar fora do horário de sessão é bem complicado, né? Ou quando é mãe de um paciente e a mãe fica preocupada com alguma coisa e quer mandar um monte de mensagem fora de hora, então a gente tem que saber lidar. Também não deixar de responder, mas não passar, né, do limite. Eu tento usar, assim, não ficar mandando figurinha, imagem, muitos dos emojis, tento ficar mais no texto, na linguagem padrão, bem mais séria, vamos dizer assim, menos descontraída, para passar formal. o tom de que eu estou falando profissionalmente, né? É uma tentativa, assim. Até hoje eu não tive ainda nenhum problema com isso, mas a gente tem que cuidar muito, tem que estar sempre bem atento. Tens uma carreira grande pela frente aí, possivelmente algumas coisas devem acontecer. A Márcia Ciá está dizendo aqui que o áudio e o vídeo não estão sincronizados. Eu estou recebendo bem o áudio e o vídeo, bem sincronizadinho da Camila. Tá recebendo o meu também, Camila? Eu estou recebendo também, bem sincronizado. Tá, então, talvez seja problema de alguma internet aí. A Marisa Lorenzetti está dizendo que os psicólogos estão se adaptando e é, de fato, uma nova fase. E, além de ser uma nova fase, as coisas vão voltar ao normal. Mas, como eu tenho dito já há algum tempo, vai ser um novo normal, né? Esse normal vai ser um normal diferente, porque a gente está aprendendo a utilizar as plataformas para fazer reuniões, a gente vai, pelo menos durante algum bom tempo, lavar mais as mãos ou passar mais álcool em gel, vai evitar beijinhos e abraços e cumprimentos, que é tão natural para o brasileiro, entre tantas outras coisas que estão. O home office vai vir muito pesado, a gente vai dar valor a algumas coisas que talvez antes não dava, então vai ser um novo normal. E como ela está falando, os psicólogos, os profissionais também estão se adaptando. E tem pacientes que aceitam e que não aceitam essa modalidade, né? A maioria tem aceitado, mas alguns têm alguma dificuldade. Nessa situação, considerando esse período que vocês tinham uma limitação muito grande, como é que você e seus colegas fizeram, Camila? Então, eu ofereci atendimento online, como eu falei, fiz videochamadas e eu sempre tentei manter as videochamadas bem profissionais, então eu sempre fiz na clínica, eu nunca fiz a videochamada da minha casa, sempre passar uma imagem o mais parecida possível com o setting aqui da terapia. Ninguém se negou? Não, se negar não. O que aconteceu foi de paciente que não evoluiu, paciente adulto, né, que não foi assim. Então, quando veio esse paciente, pôde vir para o presencial, foi totalmente diferente.
Então, a gente já vê Sim, que é uma coisa de geração, né? E do vínculo mesmo. sim, interessante isso. E Mas questão de tempo, questão de forma de atender, isso não muda muita coisa, né? Além do próprio dispositivo. Não, Se o até teu porque a atendimento, se gente... o teu atendimento na clínica vai ser previsto por um determinado tempo, isso não vai alterar com o atendimento. Uhum, Não, é perfeito. uma sessão do mesmo tempo, 50 minutos, e a gente, como psicólogo, o conselho solicita, né, regulamentou que a gente também mantenha prontuário, que seja cobrada essa sessão da mesma maneira que seria cobrado Uhum. presencial. Então, é um tratamento, um serviço que a gente presta como o outro, apenas aqui com essa plataforma, e aí o que deve ser adaptado, a gente tenta adaptar sempre da melhor maneira. E eu não sei exatamente como chama esse tratamento, essa terapia. O tempo de terapia Uhum. vai alterar ou vai manter o mesmo? Acredito que fique a mesma coisa, né? Fica a mesma coisa, porque o tempo de tratamento na minha terapia eu utilizo a linha cognitivo-comportamental, então eu vou estabelecendo objetivos com os meus pacientes e aí conforme a gente vai estar cumprindo essas metas, esses objetivos, a gente vai reanalisando a necessidade de continuar com a terapia ou não e o que a gente vai conversar para não ficar algo perdido. Sim. Então, depende muito do paciente, o tempo de terapia dele, do que ele quer tratar aqui, quais são os objetivos, como ele vai conseguir progredir, né? Então, isso realmente não muda muito no presencial ou no online. Agora me tira uma dúvida, é uma curiosidade na realidade. A gente vê muito em filme, a gente vê muito em série, os psicólogos gravando as sessões. Isso existe, de fato? Já que estamos Existe, falando de tecnologia, existe? existe, É existe. obrigatório ou é uma alternativa? Não é Não é obrigatório. obrigatório. Inclusive, a gente, no último ano, a gente faz um estágio profissionalizante, no qual a gente já atende. E aí tem supervisão toda semana, então a gente aprende a atender, né? De forma bem supervisionada, assim. E nesse estágio, a gente às vezes grava áudio, quando fica muito difícil de manter as anotações, por Uhum. questão de supervisão também, mas sempre com o consentimento do Do paciente, né? paciente. Então, na primeira sessão, a gente estabelece um contrato de trabalho e lá ele assina se ele concorda ou não que as sessões sejam gravadas em áudio, em vídeo, nos dois e tudo mais. Então, quando necessário, no estágio eu já gravei áudio de sessão para depois transcrever. Hoje eu não sinto mais essa necessidade, mas no meu contrato de trabalho está permitido. E agora com a tecnologia, com a necessidade de fazer online, fica mais fácil de gravar ainda. A Luísa Lima está Mas dizendo que isso aí, usa o Skype. Sim, diga. isso tem que ter um cuidado ético, assim, muito Meu, pesado, né? demais, Porque demais. quando eu Uhum. gravei áudio, foi sempre para transcrever as palavras, porque eu queria contar para minha supervisora exatamente o que foi dito. Era um caso muito delicado envolvendo ideação suicida. Por isso que eu Uhum. fiz. Eu nunca gravei para mostrar. Sempre quando eu gravava era por uma Claro, questão imagina. de memória, que eu não daria conta de anotar tudo com a pessoa na minha Uhum. frente. Nunca gravei Imagina. vídeo também. Então, acho que isso é uma questão assim muito delicada e que no online tem que ser explicado para o paciente que eu não vou gravar e se ele gravar é o sigilo dele que ele próprio vai estar quebrando, né? Uhum. Então, é uma questão Muito assim que interessante. no online pode se perder. Muito interessante. A Luísa Lima disse que utiliza o Skype para fazer as sessões dela agora. A Luciane Mortari, Marisa Lorenzetti, Leila Doni estão dizendo que está tudo ok lá. Alguém cheio de letrinha que não vou saber quem é, disse que está tudo bem também. Tudo normal, tudo normal. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas para a nossa convidada de hoje, tem alguém, a Bruna Bruck, muito orgulhosa da Camila aqui. Se vocês Obrigada, Bruno. quiserem fazer perguntas, por favor, fiquem bem à vontade. A Luciane, a Lu Mortari, uma querida, disse que agora não pode abraçar, mas não vê a hora de voltar a beijar e abraçar todo mundo. O normal dela Eu é também. esse. A Jaque entrou aqui também. A Rita Valério, que é lá de Florianópolis, é psicóloga, está prestigiando a gente aqui também. Agora, já que a Legal. gente está falando de tecnologia, e é o tema da nossa conversa,
a tecnologia traz muitas vantagens, né? Ninguém nega isso. Mas também deixou a gente meio obcecado por informação. O tempo todo a gente está na internet procurando alguma coisa, trocando os canais de quem tem TV a cabo, TV pela internet, trocando os canais também, procurando informação o tempo inteiro. Informação boa, informação ruim, dependência dos recados, dependência das likes, né? Tem um episódio do Black Mirror muito interessante a respeito disso. Esse impacto, esse excesso de informação, que eu sempre digo, esse excesso de informação é quase um sinônimo de falta de conhecimento, porque é tudo muito raso, né? As pessoas não apuram o que estão vendo, não se aprofundam sobre o que estão lendo, tiram conclusões, às vezes, pelo título, né? Quase ninguém aperta mais no botãozinho do continue lendo, leia mais, clique aqui, continue lendo, qualquer coisa assim. Principalmente a molecada, tá difícil. Uma leitura dinâmica e cheia de lacunas. Mas, na prática, Camila, tens visto esse impacto da tecnologia atordoando pessoas mais velhas ou pessoas mais jovens? E aí eu te coloco aqui 2 exemplos, né? O excesso de informação é um problema. Eu não sei se já passou por ti a síndrome do toque fantasma, né? Quando a pessoa acha que o telefone está tocando, e vai ver e não está tocando, acha que escutou uma mensagem, vai ver, não tem nada. Fala um pouquinho dessa síndrome, se já viu, depois eu falo dos outros assuntos para eu não perder. Então, a gente estava até conversando essa semana, né, dessa síndrome ou da outra que é a nomofobia. E eu fiquei pensando como é que isso apareceu aqui, que na verdade eu não tenho nenhum paciente que se queixa disso para mim. Mas eu percebo no comportamento deles aqui sentados na minha frente, mexendo no celular, com o celular no bolso e a mão em cima do bolso, porque vai que toca, né? Ou então, chega só um pouquinho que eu vou guardar o celular na bolsa, daí 2, 3 minutos ali respondendo o WhatsApp bem rapidinho, tipo viciado assim, mesmo vou responder rapidinho. E o celular às vezes toca no meio da sessão também, e aí isso é bem complicado, porque eu nunca peço para os pacientes desligarem o celular, nem nada, porque não? 50 minutos aqui dentro, não. E é um tempo que eles estão aqui, são pessoas que trabalham, são pessoas que têm filhos, né? Então, poxa, é 50 minutos, não é 10, 15. Então, eu não falo nada a respeito do celular. E geralmente os pacientes chegam e já desligam, já guardam. Mas acontece bastante de tocar no meio da sessão, deles tá com o celular aqui na mesa, daí pega, olha, baixa. Pega, olha, baixa o tempo todo. E adolescente fica assim. Sabe? Assim, não larga. Sim. Mas também é uma coisa da geração, acho, deles, né? Essa sensação, essa necessidade de pegar o tempo inteiro, de estar dependente, isso é o que a gente chama de nomofobia, né? Essa dependência da tecnologia, não necessariamente do celular, mas desses dispositivos informáticos todos. Especialmente do celular, porque é o que está mais acessível, que é o que está literalmente à mão. Então, eu tenho visto isso muito em jovens e adolescentes, né? Eu tenho uma restrição, não tenho filho pequeno, minha filha que está nos assistindo aí já tem 26, mas eu tenho visto muitos colegas e conhecidos, os filhos pequenos já com 2, 3 anos, mexendo com uma desenvoltura nos tablets, nos celulares. É quase o bico do passado, né? Tá incomodando, se enfiava o bico antes, agora tá incomodando, enfia o celular. Bota a galinha pintadinha. Oi? Bota a galinha pintadinha. Bota a galinha pintadinha, e sei lá se tem mais alguma coisa mais moderna agora. Mas o fato é que eu acredito que essas crianças, quando se tornaram jovens, além de eventuais outros problemas de coluna, de visão, de memória, elas terão essa angústia, né? Essa necessidade de estar com o aparelho por perto o tempo inteiro. Apesar de que eu acho que o celular tem vida curta, né? Eu acredito que num tempo não muito distante, a gente vai estar todo interligado, então a gente vai estar nomofóbico automaticamente, né? Já vai acordar com o sistema ligado. Então tem todos esses aspectos. E a síndrome do toque fantasma, isso eu vejo com jovem, adulto, velho. Hoje em dia as pessoas estão botando a mão, acho que tocou o celular, né? E às vezes é uma síndrome coletiva.
todo mundo num lugar acha que tocou o celular e, sei lá, o caminhão passou na rua e todo mundo botou a mão no telefone. É impressionante. Fake news Não, e estão te já incomodando. aconteceu aqui, só comentando, aqui do lado da minha sala é uma sala de pilates. E às Uhum. vezes eu atendo, sei lá, vamos dizer, das 2 às 3, e o pilates começa às 2h30, né? Por exemplo. Então toca o interfone ali do lado. E aí toca, faz trim. Tem paciente meu que fala, ai, meu celular. Não é nem o mesmo toque. Eu Sim, falo, não, acho que é o eu interfone acredito. ali. Uhum. A Marisa está dizendo, a Marisa Lorenzetti, que ela pede para os pacientes colocarem no silencioso, pelo menos, para não atrapalhar o fluxo É, da sessão. E acontece, eu acredito que atrapalha. Assim como numa reunião com nossos clientes, quando toca, às vezes o cliente atende também, estraga ali a sintonia do que a gente estava conversando, mas como você falou, né? Eu acho que vai de profissional para profissional e também de paciente para paciente. eu não peço, mas chega a atrapalhar, principalmente porque parece uma coisa, assim, geralmente quando é bem naquela hora que o paciente tá entendendo, tá pensando, que tá na questão chave da sessão, toca o celular. Nunca toca assim no comecinho da sessão, né? Incrível. Ouvi dizer um dia que normalmente os pacientes largam as suas sessões, né, o seu tratamento, a sua terapia com o psicólogo, quando ele está chegando ali no âmago do problema, né? Quando a coisa Uhum. tá brotando, tá fluindo, tá Uhum. doendo, e aí eles largam. É, Talvez o celular seja uma desculpa, né? Quando a coisa tá brotando, tocou o telefone, ainda dá aquele desarranjo. Não é sei, uma né? esquiva, né? A É gente, uma esquiva. pra gente, a gente considera uma esquiva porque a pessoa tá ali, quando ela começa a entrar em contato com algo que não é agradável, então ela foge da situação. É uma esquiva, então ela olha o celular deve estar tocando, deu a hora da sessão. Ah, essa semana eu não vou, porque semana passada terminou falando de uma coisa que mexeu, né? Então essa semana eu Sim, não vou. eu entendo, eu acredito. Me diz uma coisa, as fake news são constantes nos divãs de vocês? Os outros psicólogos que estiverem nos assistindo também podem comentar aí se isso é só uma impressão minha, que está ficando todo mundo louco com essa quantidade, e até porque eu trabalho diretamente com isso, com essa quantidade de desinformação, ou isso não está entrando ou isso não está entrando nos consultórios de psicólogos? Olha, eu acho que para ti que trabalha com isso, você deve chegar a ficar até revoltado com a quantidade de desinformação que acontece, né? E aqui chega bastante, assim, principalmente de paciente que agora com coronavírus e tal, chega e me fala uma coisa que eles acreditam, mas que é Sim, uma meu fake Deus. news, Uhum. né? Então, para mim é bem delicado, porque com essa questão do vínculo terapêutico, eu também não posso pegar e falar para a pessoa, ah, isso aí é mentira. Então a gente tem que ter todo um jogo de cintura para a pessoa refletir se isso é verdade, se não é, porque, claro, eu também não posso deixar a pessoa seguir a vida dela e ir espalhando a fake news. Então, para mim, é uma questão assim bem delicada de como lidar com o jogo de cintura, de falar para a pessoa refletir se isso é verdade mesmo, onde é que ela buscou essa informação. E eu dizendo que é mentira, uma notícia que uma mãe recebeu de um filho, por tabela, eu estou dizendo que o filho mentiu para ela. Então, assim, Sim. para mim, para o meu vínculo com o paciente, pode ser muito prejudicial, né? Sim, tem que saber administrar bem isso daí. E até porque, tanto como a gente conseguiu polarizar, a gente que eu digo, né, a população em geral, por culpa do governo ou dos governos, conseguiram polarizar a pandemia de um jeito político, há uma tendência muito grande das pessoas repetirem aquelas informações equivocadas com base naquilo que eles escutaram da parte que eles gostam, né? Se é o pessoal que Isso. apoia o governo e o presidente diz alguma coisa, aquilo ali está valendo. Se é o pessoal que Uhum. não gosta do governo e alguém diz alguma outra coisa, é aquilo ali que está valendo. Isso, em vez de fazer as pessoas refletirem, faz as pessoas se agarrarem nessa informação falsa, nessa desinformação, justamente para eles justificarem a dependência política de um jeito ou de outro. Isso está muito complicado. E essa tendência de só passar adiante o que se quer acreditar dificulta ainda mais o esclarecimento para essas pessoas. A Marisa Por isso colocou. que eu tento sempre quebrar, né, a fake news, mas é bem delicado aqui para mim, para o meu vínculo terapêutico, assim, tem que ir cuidando.
Uhum, eu imagino. Ó, a gente tem aqui o Dr. Patrick, o Fernando lá do Oeste prestigiando a gente, o Parisotto. Tá estadual essa tua live, Camila. Meu, que chique. A Mariane tá te mandando parabéns. E aí a Marisa colocou aqui. Rafael, infelizmente é geral e a tendência é elevar cada dia mais. Precisamos filtrar as informações e não ficar muito tempo antenados nas informações, seja isso, né? Isso. Isso. Sejam nas redes Nas redes sociais ou sociais nos e jornais. jornais. Na realidade, a gente tem que filtrar. O William aqui, que também volta e meia traz para a gente, desmistifica coisas que acontecem aí na região. O Ronaldo entrando aqui também. Mas essa questão das fake news, o que a gente precisa é filtrar, entender, buscar, como você falou, buscar informação, mas eu acho que está todo mundo meio alucinando. Na realidade, acho que todo mundo precisa de um psicólogo, né, Camila? E já que a gente está falando nisso, vamos voltar lá à pandemia. Lá no começo a gente falou, você falou que começou, inclusive, a tua... opa, nós estamos internacionais. Eu achei que a dona Rita estava lá em Florianópolis. Está nada, está em Porto, lá em Portugal. Tá internacional a tua live. Além Mares, Além Mares. Além Mar, né? Tem só um no meio. Camila, voltando lá ao início da conversa, entrasse no olho do furacão, né, com o teu início de carreira e falasse que fizesse algum acolhimento online de profissionais que estão atuando nessa tempestade toda aí. Conta um pouquinho para a gente, eu fiquei muito curioso com essa informação. Bom, algumas psicólogas daqui de Jaraguá e também terapeutas se juntaram em um grupo que chamaram de Projeto Retribuir Saúde, que então nós, como psicólogas e terapeutas, eu falo no feminino porque só tem mulheres ali, estamos oferecendo acolhimento psicológico gratuito para os profissionais da saúde e acho que também da segurança, se eu não me engano, tá lá, que eles estão na linha de frente aí. De Jaraguá do Sul e região, né? Ah, legal. Uhum. Então, ele é online. E aí, a gente oferece, assim, tem um site chamado Calendly, que a pessoa pode entrar e agendar um evento online com algum dos profissionais. Tem lá todos. Então, agendaram comigo, por exemplo, no dia tal. E aí, nessa hora, eu faço uma chamada de vídeo com a pessoa. E aí, eu converso com ela, faço um acolhimento psicológico. Então, dessa maneira... Eu conversei com o pessoal do Hospital de Guaramirim, Hospital Santo Antônio, técnicas de enfermagem, enfermeira, que estavam muito apreensivas com essa situação. Ainda não tinha nenhum caso em Guaramirim, quando eu conversei com elas, mas por estarem na linha de frente, por saberem que elas podem e provavelmente vão entrar em contato com essa doença, e tem em casa pessoas de grupo de risco, filhos especiais ou pais, avós que são idosos, parentes com diabetes, se preocupavam muito, porque é uma doença que a gente ainda não conhece totalmente, né? Então, é um vírus, a gente sabe várias coisas, mas ainda não conhece e não conhece os efeitos a longo prazo dessa doença. Quais vão ser as sequelas que ela pode ou não pode deixar em questão de anos, né? Então, elas se preocupavam muito com isso, isso causava muito tensão dentro da equipe do hospital. Então, para elas era muito bom, elas conversavam, desabafavam, assim, sobre o clima no hospital, que estava também mais de tensão, né? Apesar de não ter nenhum caso lá, mas sempre assim, pode ser que tem. Cada um quer entrar, pode ser que agora pode ser que agora né? Sempre nesse vai, não vai. Muito tenso, né? Para eles foi. E... Eu li, eu te passei uma estatística, um estudo a respeito dos impactos da pandemia na saúde mental na Holanda, né? Tinha de vários países, mas eu peguei aleatoriamente da Holanda, acho que era o mais recente quando eu peguei. E o que eles mais, talvez tecnicamente aqui eu cometa alguma gafe na linguagem da psicologia, mas o que mais incomodava, o que mais foi constatado nessa pesquisa foi a angústia, estresse e tristeza, né? Não sei se depressão ou tristeza, e isso é o que se reflete aqui também, é isso que tu tem sentido, especialmente com esses teus pacientes da área da saúde?
Então, com os pacientes da área da saúde era uma angústia o que eles relatavam para mim, né? Todas elas falaram que se Uhum. sentiam angustiadas com uma situação sem precedentes. E claro, prever o futuro ninguém nunca consegue, mas quando é uma Sim, situação que já tem precedentes, a gente tem uma noção de como as coisas podem acontecer, né? Quais são as probabilidades. Então era angústia nesse sentido que elas relatavam. Aqui no Brasil eu dei uma procurada, mas a nível nacional não tem ainda nenhum dado oficial que a gente possa dizer no Brasil. Algumas cidades isoladas fizeram uns estudos menores, mas o que a gente vê aqui, que eu percebo, pessoas que nunca tiveram crise de pânico antes, tendo a sua primeira crise de pânico, de ansiedade, e não uhum. sabendo o que aconteceu, o que é isso. Pessoas que estavam fazendo aqui terapia por qualquer N motivo e que são casadas, mas que o casamento era algo, não era o problema e o principal, né? E de uma semana para outra vieram me falar que estavam para se divorciar. Já tinham E, conversado, já tinham feito um plano, já sabiam onde iam se mudar e estavam para se divorciar. e Então, não tinham esse divórcio. histórico. Não tinha o Não histórico tinha esse de. histórico, não era um casamento que estava com conflito, nada. Era uma pessoa que estava fazendo terapia por outro motivo. As pacientes que apareceram com isso. E, de repente, eu vou me divorciar. Né? Então, poxa, mas É peraí. assustador, né? É assustador. É, aham. E as crises de pânico também, assim, nunca tive isso, eu não tô me sentindo estressado, foi o que falaram, eu não tô me sentindo angustiado, mas eu tive esse episódio, que a gente, como tá de home office, agora voltou a trabalhar muita gente, acaba deixando o estresse sempre para depois. Depois eu me preocupo, depois eu penso, agora eu tenho que fazer isso, e aí acaba tendo a crise de pânico, né? Uhum. Na Inglaterra, por exemplo, foi relatado num estudo que diminuíram as consultas em psiquiatras, as consultas de rotina, mas aumentou o número de emergências psiquiátricas no hospital, porque as pessoas não iriam mais se tratar, deixavam para depois ir ao psiquiatra e aí surtavam. Então Uhum. acabavam indo para emergência depois, com uma crise de suicídio, com uma overdose, alguma coisa assim. Virava uma panela de pressão, né? Uhum. Eu tô vendo aqui, eu publiquei, não lembro se ontem ou anteontem, no meu Instagram, alguns números e algumas pesquisas. E o que me chamou a atenção aqui, Camila, foi o que os pais reportaram em relação ao comportamento dos filhos, né? As dificuldades que eles tiveram com os filhos durante o isolamento, especialmente na Itália e na Espanha. Especialmente não, na Itália e na Espanha. Os filhos tinham sentimento de solidão, nervosismo, irritabilidade, né? Estavam muito irritados e dificuldade de concentração foi disparado aqui. E eu acredito que isso vem refletir nos pais, né? Os pais estão em casa com os filhos numa rotina fora, ou numa situação fora da rotina, a escola também não podendo fazer nada, fazer uma aula por videoconferência é muito tranquilo para mim, como professor de faculdade, meus alunos todos adultos, mas eu acredito que se tem duas pontas que devem estar pirando, são os professores de crianças pequenas e os pais de crianças pequenas. Tem aparecido isso, talvez sejam esses os motivos dos divórcios que não apareciam antes também, né? Porque não deve ser fácil ter 1, 2, 3, 4 filhos em casa, fora da rotina, não são férias, não é passeio, sem poder sair de casa, né? No máximo, se for uma casa ainda tudo bem, talvez tenha um quintal. E se for um apartamento, não pode nem ir para o parquinho porque o síndico não deixa, não porque o síndico não quer, mas porque não pode deixar mesmo. Então, eu acredito que aí devem aparecer algumas justificativas para esses divórcios. Não sei se eu estou exagerando. Não, você pegou bem no ponto certo, sim. As crianças, talvez na primeira, na segunda semana, para as crianças foi muito divertido. Umas férias que não existiam. Mas depois isso passa, né? Esse tempo, e Uhum. aí ficou muito tempo sem aula, nem ter online, sem as atividades extra-classe, sem os pais também poderem trabalhar, convivendo junto. Isso
pode ser muito estressante. E não é uma situação assim, eu não estou trabalhando porque eu estou de licença ou porque eu pedi demissão, eu não estou trabalhando porque eu não posso trabalhar e a empresa não pode aceitar que eu vá. E o meu filho não vai para a escola pelo mesmo motivo, né? Então, assim, uma situação que a gente não sabe o que fazer, que é forçado, isso é imposto. Então, numa situação de isolamento social, a liberdade é retirada da pessoa. E com isso tira coisas que ela gosta, que são boas para ela. E didaticamente, de uma maneira bem básica, quando você tira algo bom de uma pessoa, você está punindo. Então, chega a ser visto assim, para a gente é muito difícil o isolamento social, porque se assemelha a um castigo, talvez. Né? E Você com perde agravante coisas para que você os pais, né? conquistou. E com agravante para os pais, que é justamente aquela situação de, além de ter que lidar com tudo isso, com a preocupação de saber se as férias, quando terminarem as férias forçadas, ele vai ter um emprego para voltar, se a remuneração vai diminuir. Então, realmente, é um coquetel Molotov isso daí. Só jogar que Isso é. explode para qualquer lugar aí. Realmente, eu acredito que os consultórios de psicologia, virtuais ou não, vão estar repletos, vão ter filas aí, se for possível, né, as pessoas conseguirem lidar minimamente com isso. E é muito difícil, porque com o isolamento social, e aí todas as consequências econômicas disso também, cada semana muda totalmente a vida da pessoa, os parâmetros que ela tem, né, as condições que ela tem. Então, tive paciente que adorava o trabalho dela e chegou na semana seguinte, 10 minutos atrasada, e falou: desculpa meu atraso, é que eu estava no meu exame demissional. Foi demitida, né? Como eu falei, pacientes que de repente se divorciaram. Então, ó, aqui ela comentou que os casos de violência familiar aumentaram. Ela está em Portugal. Isso, falaríamos disso também, dona Rita. Falaremos disso exatamente. Só deixa eu fazer aqui um comentário antes, que a Leila Dorne tem punho firme lá, botou a filha na linha e disse que não tem férias. Lá não é férias, deve estar... A pequena deve estar estudando bastante, né? Deve estar estudando bastante. Mas sabe que errado não tá, Rafael, porque para a criança ter uma estabilidade, uma segurança, uma rotina, ter regras é tranquilizador, né? Então, quando a criança fica muito tempo assim, não tem aula, não tem regra, não tem horário, não tem rotina, não tem dia disso, hora daquilo, ela fica estressada, porque ela se sente meio que perdida naquela situação. Ela precisa ter, assim, quem tá cuidando dela e o que ela precisa fazer. Então, é importante isso. E aqui eu acho que vai ao encontro do que esse relatório, essa pesquisa lá na Itália, na realidade, o relatório é da ONU, né? Mas com a pesquisa que foi feita na Itália e na Espanha, que os dois fatores maiores aqui são irritabilidade e dificuldade de concentração das crianças. Ou seja, é uma consequência dessa falta do que fazer, acredito eu. Mas vamos falar um pouquinho agora do que a dona Rita falou. Vamos falar da violência doméstica. Quando a gente conversou sobre isso, fizesse as suas pesquisas, eu entrei em contato com a delegacia regional, o doutor Fabiano me atendeu muito prestativamente e ele me apresentou uns números que demonstram um pequeno aumento de violência doméstica, né? Nós até conversamos que esse número, nós esperávamos que fosse um número maior. Mas a gente tem que considerar violência doméstica é um caso à parte, né? As pessoas que sofrem, as mulheres, normalmente, os idosos e as crianças que sofrem violência doméstica, nem sempre têm a coragem ou a possibilidade de denunciar. Eu tenho visto muitos vídeos, Camila, dando exemplo de como as pessoas têm que se portar. Teve um vídeo que era uma videoconferência que a menina estava apavorada e depois a amiga chamou a polícia porque entendeu que estava acontecendo alguma coisa errada. Um outro de uma menina falando coisas bonitas e nas folhas dizendo: estou apanhando dos meus pais, meu pai está me espiando no banho. Coisas que na realidade era uma simulação, ela falou, mas que a gente não tem como saber.
Uhum. Você e suas colegas da área têm visto isso acontecer? Vocês têm trocado muitas ideias a respeito disso? Sim, tem um vídeo também mais antigo, não é de agora, em que a menina liga para a polícia e fala que quer pedir uma pizza. E a Uhum, polícia fala, mas aqui é da polícia. Ela falou, sim, eu sei, eu quero pedir uma pizza. E aí a atendente entendeu, né, que ela estava tentando falar alguma coisa e não podia, e aí levou a ligação e ela foi dizendo, do sabor tal, sim, desse tamanho, isso, meu endereço é tal. Vem uhum. rápido que eu tô com fome, né? Não, tipo, vem rápido que... E Sim. logo depois chegou aí a ajuda, então também jeitos de tentar pedir ajuda. Aqui, para mim, no meu consultório, não é uma situação que apareceu, a violência doméstica, mas eu li muitas notícias de que está aumentando, Uhum. 50%, né? E realmente é uma reflexão assim, se ficar em casa com pessoas que você ama e que te amam é difícil, imagina para quem tem que ficar em casa com o seu agressor. É uma coisa que é Sim, impossível. é E não complicado. só isso, né? É esperado que os níveis de violência em geral aumentem com as pessoas estressadas, com as pessoas em situações sem precedentes, em situações de necessidade, pessoas que acabam descontando um no outro e aí isso gera uma violência, pessoas que nunca cometeram violência doméstica, que nunca bateram, nunca agrediram, agora talvez façam isso. Uhum. E por coisas bobas, provavelmente, né? Bobas. Bobas por um determinado prisma, né? Mas é aquela... o copo encheu e aí derrama com uma coisinha pequena. Nós Isso. estamos internacionais, além da Dona Rita em Porto e do William em Xereda, nós temos a Marielle lá em Corupá também. Hoje está super Meu concorrido. Deus. Hoje tá que tá. Tá muito bacana. É, com relação ainda à violência, tu imaginas que haja uma possibilidade de se fazer um trabalho maior para tentar, né, evitar, esclarecer, fazer com que as pessoas prestem atenção, Camila? Até porque já existem dispositivos, eu não sei se o Fred está aqui, o sócio dele, Patrick, estava aqui, o Dr. Patrick, que o Fred fez parte de um grupo num evento de tecnologia ano passado, retrasado, que criou um aplicativo para as mulheres vítimas de violência doméstica. A Lu Mortari, a Luciane, um tempo atrás, participou também, alguns anos atrás, de um trabalho para identificar a violência doméstica dentro das empresas, né? Uma empresa chamou, verificou que tinha alguns problemas e conseguiram fazer esse trabalho. O Álvaro, que sempre nos assiste, mas hoje eu não vi se está aqui, que é o presidente da Associação dos Amigos da Segurança Pública do Vale do Itapocu, está desenvolvendo um projeto, um trabalho, inclusive com a participação da Luciane Mortari, justamente para, nas empresas, tentar identificar e dar um suporte para essas mulheres que são vítimas de violência doméstica. Inclusive, já te convido, Camila, se tiver interesse, para participar desse grupo de estudos. Tenho bastante. Estão tentando envolver também os RHs das empresas. As coisas estavam bem adiantadas antes da pandemia. E aí a coisa meio que deu uma parada, né? A gente não conseguiu mais fazer as reuniões e, ao mesmo tempo, não tinha como elaborar isso de uma maneira melhor. A própria delegacia, a associação estava em contato com a delegacia de defesa da mulher, da criança e do adolescente, o próprio doutor Fabiano, que é o delegado regional, também apoiando a causa. Se quiseres participar, eu te passo o contato depois do Eu vou presidente da querer sim. Luciane. Mas coloquei tudo isso para questionar, né? A gente tem esse movimento ali dentro da associação, mas existem outras formas, será que você poderia dizer para o pessoal como identificar se tem uma... Porque às vezes é o vizinho, é o tio, é a tia, é o parente, é o amigo, é o pai do amigo, e a gente não sabe, não percebe. Que sinais que a gente poderia identificar? Olha, para identificar o agressor é muito delicado, né? Porque o agressor nunca é aquele bicho-papão, aquele monstro de capuz preto que tá aí na imagem das pessoas. Uhum. O agressor é sempre uma pessoa normal
que dá bom dia, boa tarde, que é educado, que chama para o churrasco, que é um marido gente boa. Esse que costuma ser, infelizmente, o agressor, né? Porque, claro, o agressor não quer ser descoberto, então ele não vai se portar como um agressor. E em relação a mulher que sofre de violência doméstica, ela é uma mulher que costuma sofrer muito. Então, é uma mulher que às vezes está com cara de choro, está triste, está irritada, está de mau humor, está com muita maquiagem, nunca usava, está com muita maquiagem, então o que ela está escondendo, né? Ou não veio trabalhar porque está gripada, e isso acontece quase toda segunda-feira. Será que é porque ela passou o final de semana com o marido que bebeu e bateu nela? A gente sempre tem que considerar essa possibilidade, que não é algo que a gente pensa, ai, que horror. Ai, não, mas ele é tão gente boa. E não, acho que o mais importante é sempre pensar que essa é uma possibilidade, né? Ela pode faltar toda segunda-feira porque é difícil acordar na segunda, porque ela fez muita coisa no final de semana, porque ela tá doente mesmo, ou porque o marido saiu, foi pro bar e depois bateu nela. Então a gente sempre tem que considerar isso. Uhum. Né? E aparece muito nas crianças, nos filhos da mulher que sofre da violência doméstica, né? Eles podem não ver, mas eles percebem na mãe. Então, são sempre crianças que vão ter algum sinal, que vão desenhar monstros, que vão falar de monstros, que vão passar a ser agressivas, que vão fazer brincadeiras de conflitos, que vão gritar, que vão voltar, regredir, voltar a fazer xixi na calça. Essas são as crianças que presenciaram abuso e violência ou até que estão sofrendo abuso e violência, né? Uhum. Então sempre tem alguns sinais assim, você percebe, nossa, mas essa criança tá fazendo uma coisa diferente. Essa sempre tem que ser uma possibilidade e geralmente não é. As pessoas costumam deixar de lado. E é delicado, né? Complicado, como você falou, muitas vezes a gente não quer acreditar que essas coisas aconteçam. Como a Leila disse ali antes, muitos homens consideram a mulher o sexo frágil ainda, e eu, no meu ponto de vista, de certa forma, é o sexo frágil, do ponto de vista físico, não do ponto de vista intelectual nem mental, e alguns homens se aproveitam disso. E mais do que achar que é o sexo frágil, a gente tem a questão do machismo muito arraigada ainda na nossa região, no Brasil como um todo, nos comentários de autoridades, né, que a gente percebe aí de todas as esferas, o que é lamentável, que pintam, eu fico inconformado com o discurso da tradicional família brasileira e ao mesmo tempo discursos que desvalorizam a mulher, e isso é triste, né? Porque não existe uma coerência no que se fala. De toda maneira, a gente tem que aproveitar, a gente tem que tentar identificar, aproveitar os mecanismos que existem. Hoje a internet está aí para facilitar a vida das pessoas, embora às vezes não se tenha essa possibilidade. Nem sempre vai ter uma videoconferência para a pessoa pedir socorro ali, nem sempre ela vai ter acesso ao telefone para pedir uma pizza, como foi o exemplo que você deu, muito esperta da moça lá. Eu não sei se foi real, se foi baseado no caso Também real. não sei, porque eu não, já faz uns 2 anos que eu vi esse vídeo. Não sei se chegou a ser real ou se foi só uma simulação, né? Como falou aqui a Margarete, muitas vezes as mulheres são submissas por achar que não tem capacidade de tocar a vida sozinha, e é uma realidade, principalmente depois de um tempo muito grande de relacionamento. Elas se veem impossibilitadas. Mulheres que eu já vi um caso assim no meu estágio profissionalizante. Mulheres que sofrem de violência doméstica do marido, a filha presencia, a filha também teve depressão e tudo mais, a filha de 10, 11 anos, porque presencia, foi oferecida a possibilidade da denúncia e as duas recusaram, mãe e filha. Porque o pai trabalha, mantém a família, iriam ter que contar para a avó. É o provedor, né? Tem muita questão do provedor e muita questão da vergonha social, né? Da vergonha da família, né? Então é extremamente complicado. E muitas vezes isso só explode quando a coisa está bem feia. E também outro erro que se faz é julgar as mulheres que não conseguiram se desamarrar antes. É como se fosse fácil. Essas coisas, penso eu,
não acontecem da noite para o dia. O cara não começa um relacionamento dando bordoada na mulher. Exatamente. Começa com flores, começa com beijos, começa com carinhos, né? Conquistando a família inteira. Aí depois vira uma expressão mais forte, né? Um palavrão, um aumenta o tom de voz, um empurrãozinho, um beliscão, um empurrãozão, um tapa, fora as ofensas, né, psicológicas, né? Fora a dominação psicológica dessa pessoa. E a gente não está falando de semanas, né, Camila? A gente está falando de meses e muitas vezes de anos, às vezes de décadas. E aí, mas por que ela não se livrou antes? Por que não fugiu antes? Não é assim, né? As coisas não acontecem. Né? E uma manipulação psicológica tão forte que a mulher se sente culpada, às vezes, de querer fazer isso com o marido, ou se sente, fala que é muito burra. Eu sou muito burra. Né? E não é uma pessoa que estava num relacionamento, que foi conquistada por esse homem, que se apaixonou por um homem legal e que depois ele pedia perdão todas as vezes e puxava o saco dela e que ficou presa num ciclo vicioso. Se eu apanhei porque a culpa foi minha, né? Eu que provoquei, eu que fiz a coisa errada. É triste. A manipulação psicológica é muito forte mesmo. Camila, estamos chegando no final. Quero ver se hoje eu não erro. O pessoal está já pegando no meu pé depois de 4 ou 5 lives. Eu sempre, ou na minha despedida cai, ou na despedida do convidado cai. Então vamos ver se hoje a gente consegue fazer a coisa direito. Eu vou me despedir aqui antes. Quero agradecer todo mundo que participou. Quem tiver dúvida, entra no Instagram, no perfil da Camila, mande lá suas perguntas, troque ideias com elas. Agradeço mais uma vez a presença de todo mundo e especialmente da nossa convidada, né? Semana que vem vamos ter um assunto diferente, vamos tentar não falar tanto de pandemia e depois vem grandes surpresas por aí. Mas fala, Camila, obrigado mais uma vez. E o que tu achou aí da experiência? Que parece que foi a tua primeira vez também, né? Foi a minha primeira vez fazendo uma live, então eu queria te agradecer também pela oportunidade, por ter me convidado. E as pessoas que estão aqui, principalmente vi colegas psicólogas aqui, então fiquei bem feliz com isso. Vi lá no comecinho que entrou o Instagram de 4 professoras minhas, que eu fiquei bem feliz que resolveram entrar aqui. Tem aqui várias pessoas aí da minha família também me apoiando. Então, muito obrigada pela oportunidade. Isso é um tema muito, muito importante e acho que eu gosto de falar, né? Então, talvez eu precisaria de umas 3 horas aí para poder falar tudo que eu... Vamos fazer o seguinte, como eu já tenho algumas semanas programadas e dos assuntos mais diversos e curiosos, a gente tem certeza que a gente vai ter oportunidade de fazer de novo. A gente aumenta um pouquinho o panorama do que a gente vai falar, vai anotando algumas ideias que a gente vai fazer de novo. Certo? Tá, ótimo. Pra mim, mais uma vez, muito obrigado, Camila. Obrigado a todo mundo que participou. E como eu disse, se quiserem perturbar um pouquinho a Camila, mandem suas mensagens lá no Instagram dela. Um abraço, obrigado. Vou abrir uma caixinha ali no meu Instagram, então, para deixar. Joia, muito show, muito show. Um beijão para todo mundo. Tchau, pessoal. Um beijo, tchau.